Maria era uma adolescente que recebeu uma notícia que deveria ter destruído sua vida. Mas ela fez uma oração que mudou tudo. Não por entendimento, não por um caminho mais fácil, mas por confiança total em um Deus cujo plano não fazia sentido. Pai Deus, eu venho a Ti hoje com Lucas 1:45 ardendo no meu coração. A oração sobre Maria, uma jovem, provavelmente com apenas 14 ou 15 anos, que recebeu a visita de um anjo com uma notícia impossível. Ela conceberia um filho pelo Espírito Santo. Ela daria à luz o Messias. E sua prima Isabel declarou estas palavras sobre ela: Bem-aventurada aquela que creu que o Senhor cumpriria o que lhe foi dito. Senhor, eu preciso falar sobre o que Maria estava enfrentando, porque lemos essa história tantas vezes que esquecemos o quão absolutamente aterradora ela deve ter sido. Maria era jovem, provavelmente apenas uma adolescente. Estava noiva de José, um carpinteiro. Vivia em uma pequena cidade chamada Nazaré, onde todos sabiam da vida de todos. Ela tinha uma reputação, um futuro, planos para uma vida normal. E então o anjo Gabriel apareceu a ela, pai. Você consegue imaginar esse momento? Um ser celestial surgindo em seu quarto, dizendo que Deus a havia escolhido para algo. Maria ficou aterrorizada. A Bíblia diz que ela ficou muito perturbada com as palavras dele. Não foi um encontro pacífico e confortável. Foi avassalador. E o que Gabriel lhe disse deveria ter sido impossível, Deus. Ela conceberia um filho mesmo nunca tendo estado com um homem. O Espírito Santo viria sobre ela. O poder do Altíssimo a cobriria com sua sombra. O bebê seria santo, o Filho de Deus, aquele que reinaria para sempre no trono de Davi. Este era o Messias, Senhor, aquele que Israel aguardava, o Salvador prometido. E Deus escolheu Maria, uma adolescente pobre de uma cidade sem importância, para ser sua mãe. Mas aqui está o que deixamos passar, Pai. Isso não foi apenas uma honra, foi perigoso, foi uma ameaça à vida. Maria estava noiva, mas ainda não era casada. Em sua cultura, engravidar antes do casamento era um escândalo que poderia levá-la a ser apedrejada até a morte. Sua família poderia rejeitá-la. José poderia se divorciar dela publicamente e humilhá-la. Toda a cidade poderia se voltar contra ela. Seu futuro poderia ser destruído. E mesmo que as pessoas acreditassem em sua história, quem acreditaria que um anjo a visitou e disse que ela conceberia pelo Espírito Santo? Quem acreditaria que ela ainda era virgem? Quem acreditaria que isso era o plano de Deus, e não apenas uma jovem que cometeu um erro terrível e estava inventando uma história elaborada para encobri-lo? Maria tinha todos os motivos para dizer não. Deus. Todos os motivos para estar aterrorizada. Todos os motivos para pedir que o Senhor escolhesse outra pessoa. Alguém mais velha. Alguém casada. Alguém cuja vida não seria arruinada por isso. Mas ela não disse não. Pai, a resposta de Maria a Gabriel é uma das declarações de confiança mais poderosas de toda a Escritura. Depois de fazer apenas uma pergunta simples sobre como isso aconteceria, já que ela era virgem, depois de ouvir a explicação do anjo, ela disse estas palavras: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Sou serva do Senhor. Não, eu preciso de um tempo para pensar. Não, deixe-me falar com José primeiro. Não, você pode me dar um sinal. Não, isso não faz sentido. Apenas rendição simples e completa. Sou tua serva, Senhor. O que quiseres, o que disseres. Eu confio em ti. Que aconteça. É disso que Isabel estava falando em Lucas 1:45. Deus. Bem-aventurada aquela que creu que se cumpririam as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Maria creu. Ela confiou. Mesmo quando nada fazia sentido. Mesmo quando o caminho à frente era aterrorizante. Mesmo quando ela não tinha respostas para todas as perguntas que viriam. Ela creu que o Senhor faria o que disse que faria. E esse tipo de confiança não vem facilmente, Pai. Isso não é uma resposta humana natural. A resposta humana natural é se proteger, pedir garantias, precisar que tudo esteja resolvido antes de dizer sim, querer um plano que faça sentido, exigir segurança e um caminho claro à frente. Mas Maria não tinha nada disso, Senhor.
Ela tinha uma promessa de um anjo. Só isso. Ela não sabia como José reagiria. Ela não sabia o que seus pais diriam. Ela não sabia como a cidade a trataria. Ela não sabia para onde ela e José acabariam indo. Ela não sabia que teria de dar à luz em um estábulo porque não havia lugar na hospedaria. Ela não sabia que teriam de fugir para o Egito para escapar do massacre de Herodes. Ela não sabia que um dia veria seu filho ser crucificado. Ela apenas sabia que o Senhor havia feito uma promessa, Deus, e ela escolheu acreditar que o Senhor a cumpriria. Mesmo quando cumpri-la significaria que sua vida seria mais difícil do que jamais imaginou. Mesmo quando confiar no Senhor lhe custaria tudo o que era confortável e seguro. Mesmo quando crer exigiria que ela atravessasse dor, confusão e circunstâncias que não faziam sentido. Pai, eu penso no que realmente significa confiar, porque eu digo que confio em Ti, digo que creio em Tuas promessas. Mas quando o Senhor me pede para fazer algo que não faz sentido, quando me conduz por um caminho que parece perigoso, quando me chama para algo que pode custar minha reputação, meu conforto ou meus planos, eu respondo como Maria. Eu digo, sou servo do Senhor, que a tua palavra se cumpra em mim. Ou eu hesito, questiono, negocio, tento encontrar um caminho mais fácil. Maria me ensina algo profundo, Senhor. Confiança não é ter todas as respostas, não é entender todo o plano, não é tudo fazer sentido antes de obedecer. Confiança é dizer sim ao Senhor mesmo quando não se vê o resultado, mesmo quando o caminho não é claro, mesmo quando a obediência é custosa, mesmo quando crer exige enfrentar coisas que nunca se quis enfrentar. E aqui está o que é lindo, Deus. O Senhor não deixou Maria sozinha. O Senhor confirmou sua promessa. O Senhor a enviou até Isabel, que também estava milagrosamente grávida de João Batista. E quando Maria chegou, o bebê de Isabel saltou em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E ela falou bênção sobre Maria. Ela confirmou que sim, isso era real. Sim, Deus estava agindo. Sim, confiar nele tinha sido a escolha certa. Bem-aventurada aquela que creu que se cumpririam as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Isabel viu o que Maria havia feito, Pai. Ela viu a fé, a confiança, a rendição, a disposição de crer, mesmo quando crer era difícil. E ela chamou isso de bem-aventurança. Disse que Maria era bem-aventurada porque creu. Não bem-aventurada porque sua vida seria fácil, Deus. A vida de Maria não foi fácil. Não bem-aventurada porque tudo daria certo do jeito que ela planejou. Nada deu certo do jeito que ela planejou. Mas bem-aventurada porque confiou no Senhor, porque creu em suas promessas, porque escolheu a fé em vez do medo, porque disse sim quando dizer não teria sido mais seguro. Senhor, eu quero esse tipo de confiança. Quero ser alguém que crê que o Senhor cumprirá suas promessas, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Quero ser alguém que pode ouvir a tua voz, me chamando para algo que não faz sentido, e ainda assim dizer, sou servo do Senhor. Quero ser alguém que escolhe a fé em vez do medo, mesmo quando o medo parece mais razoável. Mas eu luto com isso, Pai. Eu quero confiança com garantias, quero crer com evidências, quero obedecer com a certeza de que tudo vai dar certo. Quero me render com a rede de segurança de saber exatamente como tudo vai acontecer. Mas isso não é confiança. Isso é certeza. E o Senhor nem sempre nos dá certeza. O Senhor nos dá promessas e nos pede para crer. Maria não tinha certeza, Deus. Ela tinha uma promessa de um anjo de que daria à luz o Messias. Essa promessa não veio com uma explicação detalhada de como sua vida se desenrolaria. Não veio com a garantia de que as pessoas entenderiam ou a apoiariam. Não veio com a promessa de que as coisas seriam confortáveis ou fáceis. Veio apenas com a tua palavra. E para Maria, a tua palavra foi suficiente. Pai, eu penso em todas as promessas que o Senhor fez nas Escrituras. Promessas de que nunca nos deixará nem nos abandonará. Promessas de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Promessas de que o Senhor tem planos de prosperar e não de causar dano. Promessas de que, se buscarmos primeiro o teu reino,
todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Promessas de que nada pode nos separar do teu amor. Promessas de que o Senhor completará a boa obra que começou em nós. Essas são promessas reais, Senhor. Promessas verdadeiras. Promessas que o Senhor cumprirá. Mas às vezes as circunstâncias tornam difícil crer nelas. Às vezes a vida parece o oposto do que o Senhor prometeu. Às vezes o caminho que o Senhor nos chama a andar não parece se alinhar com os bons planos que o Senhor disse ter para nós. É aí que a confiança mais importa, Deus. É aí que precisamos fazer a mesma escolha que Maria fez. Nós cremos que o Senhor cumprirá suas promessas, mesmo quando não vemos como. Nós confiamos que o Senhor está agindo mesmo quando as circunstâncias sugerem o contrário. Nós nos rendemos à Tua vontade, mesmo quando a Tua vontade nos leva por lugares difíceis. Maria nos mostra a resposta, Pai. Sim, nós cremos, nós confiamos, nós nos rendemos, não porque entendemos, mas porque o Senhor é digno de confiança, não porque o caminho é claro, mas porque o Senhor é fiel, não porque faz sentido, mas porque as Tuas promessas são sim e amém em Cristo Jesus. Então, Pai, eu oro com o coração de Maria hoje. De onde quer que eu esteja, seja o que for que o Senhor esteja me pedindo, quaisquer promessas que o Senhor tenha falado sobre a minha vida, que pareçam impossíveis, difíceis ou custosas, sou servo do Senhor, que a Tua palavra se cumpra em mim. Eu escolho confiar em Ti, Deus, não porque eu tenha todas as respostas, não porque eu entenda o Teu plano, não porque o caminho à frente seja claro, seguro ou confortável, mas porque o Senhor é fiel, porque as Tuas promessas são verdadeiras, porque o Senhor nunca falhou com ninguém que creu em Ti. Porque Maria confiou no Senhor, e o Senhor cumpriu cada palavra que falou a ela. E eu sei o que a confiança custa, Senhor. Eu sei que significa render meus planos aos Teus. Significa abrir mão do controle. Significa atravessar coisas que eu preferiria evitar. Significa enfrentar oposição, incompreensão e circunstâncias que não fazem sentido. Significa escolher a fé quando o medo parece mais razoável. Mas eu também sei o que a confiança produz, Pai. Ela produz bênção. Não necessariamente a bênção de uma vida fácil, mas a bênção de andar na Tua vontade. A bênção de ver Tuas promessas se cumprirem. A bênção de fazer parte da Tua história. A bênção de uma intimidade contigo, que só vem por meio da rendição. A bênção de olhar para trás e ver como o Senhor foi fiel em cada passo do caminho. Maria experimentou tudo isso, Deus. Ela passou por coisas difíceis, coisas realmente difíceis. Mas ela também pôde ser a mãe de Jesus. Pôde segurar o Messias em seus braços como um bebê. Pôde criar o Filho de Deus. Pôde vê-lo crescer, ensinar, curar e amar. Pôde testemunhar sua ressurreição. Pôde ser cheia do Espírito Santo no Pentecostes. Pôde fazer parte da maior história já contada. E tudo começou com confiança, Senhor. Tudo começou com crer que o Senhor cumpriria suas promessas. Tudo veio de dizer sim quando o sim era custoso. Tudo fluiu da rendição quando a rendição exigia tudo. É isso que eu quero, Pai. Eu quero ser abençoado como Maria foi abençoada. Não porque terei uma vida fácil, mas porque creio no Senhor, porque confio em suas promessas, porque estou disposto a dizer, sou servo do Senhor, que a Tua palavra se cumpra em mim. Não importa o que essa palavra exija de mim. Então, Deus, se houver alguém assistindo a isso agora que está lutando para confiar no Senhor, que está ouvindo o Teu chamado, mas tem medo de dizer sim, que está segurando Tuas promessas nas mãos, mas se perguntando se o Senhor realmente as cumprirá, que está diante de uma escolha entre fé e medo, eu oro para que essa pessoa ouça o que Isabel disse sobre Maria. Bem-aventurada aquela que creu que o Senhor cumpriria suas promessas. Você será abençoado se crer. Você será abençoado se confiar. Você será abençoado se render. Não porque a vida será fácil, mas porque Deus é fiel. Não porque tudo fará sentido, mas porque suas promessas são verdadeiras. Não porque o caminho será claro, mas porque Ele estará com você a cada passo do caminho. Maria não tinha certeza, Senhor. Ela tinha a Tua palavra. E a Tua palavra foi suficiente. Ela não tinha todas as respostas. Ela tinha a Tua promessa.
E a tua promessa a sustentou em tudo o que veio depois. Ela não tinha um plano detalhado. Ela tinha a tua presença. E a tua presença a sustentou na alegria e na dor, na bênção e no coração partido, no milagroso e no cotidiano. Essa é a oração de Maria. Esse é o coração de Lucas 1,45. Uma oração por confiança no Senhor. Uma escolha de crer em suas promessas, mesmo quando elas parecem impossíveis. Uma decisão de se render completamente, mesmo quando a rendição é custosa. Uma disposição de dizer sim à vontade de Deus, mesmo quando não se vê o quadro completo. Pai, eu recebo essa oração hoje. Eu escolho confiar no Senhor. Eu creio que o Senhor cumprirá suas promessas sobre mim. Eu rendo meus planos aos teus. Eu libero minha necessidade de certeza e abraço a fé. Faz-me como Maria, confiante, crente, rendida, abençoada porque crie. Em nome poderoso de Jesus, eu oro. Amém.